Você sabe a hora de levar o bebê ao dentista pela primeira vez? Quando e como deve auxiliar o seu filho? São muitas as dúvidas quando o assunto é a saúde bucal. A cárie é uma das doenças mais comuns nas crianças, por isso a importância de ensinar desde cedo o cuidado com os dentes. E os benefícios são para o resto da vida. Higiene bucal diz respeito não só à boca, mas também aos dentes e à língua. Existem doenças relacionadas aos dentes, que são as cáries, e as que afetam os tecidos que suportam os dentes, as gengivas e os ossos. E ainda há doenças que atingem os tecidos moles, ou seja, as bochechas, o assoalho bucal e a língua. Mas qual a idade em que as mães devem começar a fazer a higiene bucal nas crianças? As crianças devem ter a boca higienizada assim ao nascimento, mesmo que ainda não surgiram os dentinhos. Por conta do quê? Por conta de criar esse condicionamento e esse hábito na vida da criança. Você vai introduzir na vida da criança a tranquilidade de quando surgirem os dentinhos, você conseguir higienizar com a escova. Para Paula, há uma rotina de higienização e dica para as mães acostumarem os seus filhos a escovar os dentes. Ela explica que a alimentação influencia muito. A alimentação influencia tanto na quantidade como na frequência, nos momentos em que a criança come, mesmo comendo, escovando, isso é problema, tá? E a consistência da alimentação também, tá? Então a gente tem que combinar a higienização, a alimentação, horários, e para isso, na odontopediatria, a gente tem um exame que se chama diário alimentar. E esse exame, na verdade, a gente consegue detectar aonde está a situação problema e conseguir orientar a mãe em quais momentos ela deve higienizar, em quais momentos ela deve pausar um pouco a alimentação, combinar a alimentação com a higienização para que nunca surja o problema cárie na vida da criança. Essa é a mãe do Miguel. Ela decidiu trazer ele desde cedo a um especialista, pois foi assim que seus pais fizeram com ela. E ela procura sempre incentivá-lo. A família, os meus pais sempre incentivaram bastante a saúde bucal, tanto minha quanto das minhas irmãs. Então eu tento repassar isso para ele. Na minha família também, eu e meu marido, a gente passa essa importância em cuidado com as cáries, os dentes. Ele gosta muito de comer bolacha, então a gente explica, olha, Miguel, controla um pouco, pode dar um pouquinho de cárie, né? Escova o dente. Então assim, a gente até escova eu e ele juntos para ir incentivando, sabe? Ele gosta até de passar um pouco de Listerine, ele gosta assim de cuidar, sabe? Comprei um limpador de língua para ele, da cor que ele gosta, então eu vou incentivando. A doutora Paula mesmo passou um kit para comprar de higiene, então assim, eu escolhi das cores que ele gosta para incentivar mesmo ele cuidar de si mesmo, sozinho. Você sabia que o aleitamento materno é de extrema importância para a saúde bucal? Já as chupetas... A chupeta foi criada para saciar a necessidade de sucção da criança. Muitas vezes a criança se amamenta, fica alimentada, fica saciada, porém ainda tem a necessidade de fazer um movimento de sucção que ainda não foi saciado. Então, a gente precisa colocar um pouquinho a chupeta, a criança vai fazer esse movimento e vai parar. O grande problema da chupeta é quando a gente confunde a chupeta e dá livre demanda da chupeta para a criança. O que acontece com isso? A criança adquire o hábito e psicologicamente ela acha que a chupeta serve para acalmá-la, para deixar ela tranquila, e isso não é bacana. O mesmo ocorre com a mamadeira. O que acontece com a mamadeira? Muitas vezes a mãe faz um furo um pouco maior, achando que está ajudando a criança a se alimentar. Só que isso causa o quê? A facilidade na sucção. Então, a sucção fica deficiente e a criança precisa dessa dificuldade para poder desenvolver tanto o músculo quanto o osso e ter uma arcada equilibrada, tanto a arcada superior quanto a arcada inferior. Isso muitas vezes não ocorre por conta da falta desse movimento de sucção. A criança fica com falta de desenvolvimento, também causando problema que só vai se resolver com tratamento ortopédico funcional. Você lembra do Miguel?
Ele só tem 6 anos, mas já sabe que precisa escovar os dentes todos os dias. Porque se o bichinho entrar na boca, o bichinho come o dente. E o nome disso, você lembra qual que é? Que a tia te falou? Cárie. Minha gente, 2016 tem marcado as principais datas comemoradas pelo comércio de uma forma negativa. É que a crise e o desemprego têm atrapalhado e muito nas vendas em geral. Pelo visto, o Natal deste ano não vai ser muito diferente, hein? E se a previsão é de baixa nas vendas, as contratações seguirão esse mesmo ritmo. A previsão da Confederação Nacional do Comércio é que o Natal deste ano apresente queda de 13,5% no faturamento das vendas do varejo, se comparado com o mesmo período de 2015. Os números correspondem a mais de 32 bilhões de reais. E se o cenário econômico mostra que as vendas devem ser baixas, as contratações de temporários também devem recuar. A CNC espera que sejam ofertadas 135 mil vagas temporárias, uma queda de 2,4% na comparação com o ano passado. Se confirmado, deve ser o segundo ano seguido de queda nos indicadores. Ainda segundo a CNC, a estimativa é que os maiores volumes de contratação se concentrem no segmento de vestuário, com 64 mil vagas. Já o setor de hiper e supermercados deve registrar queda de 29 mil vagas. Os dois setores juntos representam quase metade da força de trabalho do varejo e respondem por cerca de 60% das vendas natalinas. Como você viu, nós acabamos de mostrar a queda no comércio. E junto a essa queda, o fluxo de pessoas em shoppings no país também registrou baixa de 2,5%. Isso significa que cerca de 5,5 milhões de pessoas deixaram de frequentar os shoppings. Em agosto, o fluxo de clientes nos shoppings brasileiros registrou queda de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números indicam que os 505 shoppings do país deixaram de atrair 5,5 milhões de clientes no mês passado. No acumulado do ano até agosto, a queda no fluxo dos shoppings em todo o país foi de 4,18%. De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira de Shopping Centers, a região Sudeste registrou o pior resultado na comparação anual, retração de mais de 2,5%. A cidade de Ilhabela tem pouco mais de 23 mil eleitores. Nesta eleição, 9 candidatos disputam a vaga na prefeitura. A cidade do litoral norte de São Paulo é a que tem o maior número de candidaturas registradas para concorrer ao cargo de prefeito na região do Vale do Paraíba. Com isso, Ilhabela fica à frente no número de candidatos de outras cidades da região, como Jacareí, que tem 8 postulantes ao cargo, e São José dos Campos, com 6. O passar dos anos te deixa feliz ou deixa triste? Com o passar desse tempo, você pode ficar mais satisfeito com a própria aparência e chegar aos 60 anos com saúde total. Essa é a dica de hoje. Acompanhe. Muito bom estar com você que acompanha o quadro Sua Beleza todas as semanas. Estou grata a Deus por estar aqui mais uma vez e porque você está aí assistindo a gente. Você já percebeu que duas pessoas com a mesma idade podem ter graus diferentes de envelhecimento da pele? Já, né? O que será que faz com que cada um seja de uma forma ou de outra? Um estudo da Universidade de Duke, com 954 neozelandeses, eles foram avaliados aos 26, aos 32 e aos 38 anos. Foram avaliadas 18 variáveis biológicas e eles perceberam que algumas pessoas envelhecem um ano, a maior parte das pessoas envelhece um ano biológico para cada ano cronológico. Mas tem pessoas que aos 38 anos têm um envelhecimento biológico compatível com 50 ou 60 anos, acredita? E tem outros que aos 38 anos têm um envelhecimento que é aproximadamente de alguém que tem 30 anos de idade. E outra coisa muito interessante que esse estudo mostrou foi que esses primeiros sinais de envelhecimento que aparecem aos 38 anos, na verdade já são visíveis desde os 26. Com base nisso,
Começou-se a se falar que a prevenção do envelhecimento já deve ser desde de idades mais precoces, por conta dos 20 anos, por volta dos 20 anos já se pode e se deve pensar em como prevenir, na verdade não somente tratar, mas prevenir o envelhecimento cutâneo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente deve prevenir o aparecimento das rugas, retardar o envelhecimento cutâneo? Saiba que a partir dos 30 anos, existe um desbalanço entre o que a gente produz de colágeno e o que a gente perde de colágeno, uma balança desfavorável. A gente não consegue repor tudo aquilo que a gente perde. A partir dos 30 anos, a gente tem perda de 2% da quantidade de colágeno ao ano. Calma, que tem tratamento, não fica triste, tem tratamento para tudo isso. Quando a gente faz 60 anos ou mais, novamente é hora da gente se preocupar com o cuidado com a pele, porque a pele vai ficando mais fina, mais adelgaçada. É hora da gente se preocupar com cuidados de pele mais sensível, porque a pele já não aguenta mais tanto chumbo. Tem mais algumas coisas que eu quero falar para você. Eu tenho 20 anos, mas eu quero rejuvenescer muito. Posso usar o creme da minha mãe ou da minha avó, que tem 40, 50 ou 60? Não. Isso pode levar você a ter aparecimento de acne, obstrução de poros e etc. E a última coisa que eu quero esclarecer para você. O Botox, a toxina botulínica, é realmente preventivo de envelhecimento? É sim, porque o Botox ou a toxina botulínica vai agir com diminuição da força do movimento muscular. Então, aquelas rugas que aparecem por envelhecimento por causa de movimentação muscular acabam sendo diminuídas. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero vocês a semana que vem. Fiquem com Deus e até logo. Vamos para um rápido intervalo e veja a seguir. Taubaté muda o trânsito e túnel pode ficar interditado por 7 meses. Aguarde um instante, nós voltamos já. Olá, eu quero te convidar para você ajudar a melhorar cada vez mais o nosso repórter setorial. Entre em contato com nossas equipes através do perfil no facebook.com/repórter setorial. Acesse e compartilhe também nosso canal no YouTube e o portal repórtersetorial.com. Credibilidade, inclusão social, imparcialidade e dinamismo. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet.